Olá, o meu nome é João Pardal e este é o Piado Pardal. Aqui trata cultura pop por tu. Sejam então bem-vindos a mais um podcast e desta vez vou falar de uma banda que me diz muito. Hi, I'm Kurt Loder with an MTV News special report on a very sad day. Kurt Cobain, the leader of one of rock's most gifted and promising bands, Nirvana, is dead, and this is the story as we know it so far. Cobain, who was 27, had reportedly been missing for about 6 days, according to his mother. No dia 5 de abril de 1994, Kurt Cobain foi encontrado morto na sua casa em Lake Washington Boulevard, em Seattle. O malogrado vocalista dos Nirvana decidiu terminar com a sua própria vida, deixando um mainstream musical órfão e uma legião de fãs destroçada. Foi o fim da era grunge, o fim das camisas de flanela, o fim do rock sujo. Há quem diga que depois da morte de Kurt Cobain, a música perdeu alguma mística. Eu não vivi o grunge. Afinal de contas, eu sou um millennial nascido em 1991. Para além de ser um ano capicua, foi o ano em que surgiu o Sonic, em que estreou o filme de animação da Disney A Bela e o Monstro, e principalmente foi o ano em que foram editados discos icónicos. E enumero 5 dos quais considero essenciais. Ten, dos Pearl Jam, Blood, Sex, Sugar Magic, dos Red Hot Chili Peppers, o Black Album, dos Metallica, The Low End Theory, do trio de hip-hop A Tribe Called Quest, e claro, Nevermind, dos Nirvana. Este último álbum, então, foi decisivo durante os meus anos que frequentava a escola secundária. Tenho a dizer que, desde o início da minha adolescência, no início dos anos 2000, sempre fui um miúdo algo introvertido. Não fazia parte do grupo da malta fixe, mas também não era 100% nerd. Para tentar desvincular dessa imagem estereotipada dos cromos, a música foi uma forma de tentar romper com esse rótulo. E os Nirvana foram o rastilho para começar a minha fase de veneração por bandas. De certa forma, o Kurt Cobain era o meu chosen one. O meu Lisan Al-Gaib. Como já referi, eu não vivi o fenómeno na primeira pessoa, mas tenho irmãos mais velhos que viveram. O meu irmão tinha umas gravações do Nirvana em VHS com especiais da MTV recheados de telediscos e atuações inéditas. Basicamente foi o meu santo grau de qual bebia todo o meu conhecimento da banda. You have chosen wisely. É certo que já havia internet, mas não era tão imediata como é hoje em dia. E tínhamos um limite de downloads mensais. Hoje em dia parece mentira, mas era mesmo verdade. Quanto mais ouvia os Nirvana e assistia às performances naquelas velhas VHS, mais me identificava com aquele espírito de rebeldia e fiquei algo obcecado. Comecei a querer ler mais e mais artigos sobre Kurt Cobain. Provavelmente terá sido esta minha curiosidade que me estimulou a minha faceta de querer ser crítico e jornalista musical. Tenho também de referir algo que me deixou a mim e aos meus colegas mais próximos de boca aberta. A presença de Kurt Cobain no Guitar Hero. 83 bands, all kinds of rock. Buy in September and get the unreleased Guitar Hero Van Halen on the house. Rated T for Teen. Para contextualizar, no meio da década de 2000, a indústria dos videojogos foi tomada por assalto pela febre Guitar Hero. Basicamente é um jogo de ritmo, só com um acessório muito específico. Um comando em forma de guitarra elétrica. E assim podíamos recriar aquela fantasia clássica de sermos rockstars, com instrumentos de plástico, é certo. Mas pronto, melhor que nada. Joguei algumas vezes em casa de amigos, em contexto de festas de aniversário, e cheguei a ter o conjunto Guitar Hero Metallica, numa fase em que as lojas retalhistas queriam escoar o stock. Sobre a inclusão de Kurt Cobain no Guitar Hero, recordo-me de ter ficado espantado com tal acontecimento. Pelo que vi das entrevistas dele sobre a forma como lidou com a fama, calculo que ele iria abominar a ideia de se ter sido recriado digitalmente num videojogo. Agora, em retrospectiva, e vendo que agora já é possível recriar músicos desaparecidos em hologramas, olha o caso, por exemplo, do Tupac Shakur no festival Coachella em 2012, a ideia de ser recriado num videojogo já não soa assim tão mal. Passaram-se 30 anos desde a morte de Kurt Cobain e o mundo está radicalmente diferente. A Taylor Swift é atualmente uma das artistas mais bem-sucedidas no mundo, o rock está com uma crise de meia-idade e a Disney vive de remakes dos seus filmes clássicos. Apesar disto tudo, só posso agradecer a música deixada pelos Nirvana, pois foram cruciais na minha adolescência e até nos meus 20, porque toquei bastantes vezes o tema Smells Like Teen Spirit com a minha banda, Os Desenrocados. Agora quero saber a vossa opinião. São fãs dos Nirvana? Qual foi a vossa primeira obsessão musical? Partilhem a vossa opinião.
Podem mandar mensagem de voz via Anchor, o link está na descrição do podcast. Fora do espectro do áudio, podem me encontrar no Instagram, @piado_do_pardal e no Twitter, @piadopardal, tudo junto. Não se esqueçam de subscrever ao podcast no YouTube ou seguir-me no Spotify, Apple Podcasts ou na plataforma da vossa eleição. Se gostaram deste episódio, podem avaliar-me nestas plataformas. É mesmo muito importante o vosso feedback. Não é demais relembrar que este podcast faz parte do 8 Bits. Espero contar com vocês no próximo Piado Pardal. Fiquem bem. Adeus.